Graça e paz do Senhor seja derramada sobre a sua vida. O nosso despertar com Cristo hoje, ele vem trazendo um aconselhamento de Moisés ao seu povo, ao povo de Deus. Moisés, ele já está ali fazendo as últimas recomendações. Ele está, na verdade, se despedindo do povo. Ele sabia que não ia entrar na terra prometida, mas ela estava ali diante dele. Ele pôde ver aonde estava a terra. Ele chegou a visualizar, mas ele não entrou na terra. A missão dele foi até ali. E aí ele passou a dar as recomendações, as últimas recomendações ao povo. No livro de Deuteronômio, capítulo 30, do versículo 15 ao 20, você vê a orientação dele, a recomendação. O título é A Vida ou a Morte. Moisés diz assim: Vejam, hoje coloco diante de vocês a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardarem o mandamento que hoje lhes ordeno, que amem o Senhor seu Deus, andem nos seus caminhos e guardem os seus mandamentos, os seus estatutos e os seus juízos, então vocês viverão e se multiplicarão, e o Senhor seu Deus os abençoará na terra em que estão entrando para dela tomar posse. Mas, se o coração de vocês se desviar e não quiserem ouvir, mas forem seduzidos e se inclinarem diante de outros deuses e os servirem, então, hoje lhes declaro que certamente perecerão. Não permaneçam muito tempo na terra na qual, passando o Jordão, vocês vão entrar para dela tomar posse. Hoje tomo o céu e a terra por testemunhas contra vocês, que lhes propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham, pois, a vida, para que vivam vocês e os seus descendentes, amando o Senhor seu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-se a Ele, pois disto depende a vida e a longevidade de vocês. Escolham a vida para que habitem na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos pais de vocês, a Abraão, a Isaque e a Jacó. Aqui, Moisés está mostrando a realidade. Só existem dois caminhos, um que leva para a vida e o outro que leva para a morte. E ele aconselha: escolham, pois, a vida. E como é a vida? Como é que você consegue ter esta vida? Amando o Senhor seu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-se a Ele. Pois disto depende a vida e a longevidade de vocês. Aqui ele é bem claro. E ainda aconselha, ele mostra os dois lados e aconselha pela vida. Mas como é que nós obedecemos a Deus? Conhecendo a vontade do Pai. Conhecendo quais os mandamentos que nós devemos obedecer. Aí nós vamos lá em Êxodo 20. Êxodo 20, que trata dos 10 mandamentos. Então Deus falou todas estas palavras.
Começou dizendo quem era que estava falando. Ele disse: Eu sou o Senhor, seu Deus, o que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Ele falou para Moisés: Sou eu, aquele que tirou vocês do Egito, da casa da servidão. Não tenham outros deuses diante de mim. Não faça para você imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, o Senhor seu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tome o nome do Senhor seu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Falar o nome do Senhor em vão. Por qualquer coisa, eu juro por Deus. E o pior ainda agora, as blasfêmias que estão fazendo com o nome do nosso Senhor. Ele disse: lembre-se do dia de sábado para o santificar. 6 dias você trabalhará e fará toda a sua obra, mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem o seu filho, nem a sua filha, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu animal, nem o estrangeiro das suas portas para dentro. Porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e no 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honre o seu pai e a sua mãe, para que você tenha uma longa vida na terra que o Senhor seu Deus lhe dá. Esse mandamento vem com uma promessa do Senhor. Se você honra o seu pai e sua mãe, sua vida será prolongada na terra. O Senhor vai te dar vida na terra, se você honrar ao seu pai e sua mãe. Coisa que hoje em dia está sendo muito esquecida. Até porque os próprios pais não estão ensinando os filhos a honrá-los. Estão naquela teoria satânica de que o espaço do filho você não vai ensinar para respeitar o espaço do filho. E aí você se omite e o seu filho vai deixar de honrar você, primeiro pelo seu exemplo. Porque o pai tem que dar o bom exemplo para que o filho obedeça e o honre. E o bom exemplo é você saber educar, ter autoridade sobre o seu filho sem agredi-lo. Você não precisar usar a força. E jamais permitir que um filho seu use a força contra você. Jamais permitir. E aqui esse filho que honrar o pai e a mãe, ele terá uma vida longa na terra. Continua. Não mate. Não cometa adultério. Não furte. Não dê falso testemunho contra o seu próximo. Não cobice a casa do seu próximo. Não cobice a mulher do seu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Não cobice. E aqui
no Novo Testamento, em Mateus 22, capítulo 22, versículo 34 até o versículo 40. Jesus explica o grande mandamento. Entretanto, os fariseus, sabendo que Jesus havia silenciado os saduceus, reuniram-se em conselho e um deles, intérprete da lei, querendo pôr Jesus à prova, perguntou-lhe: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Jesus respondeu: Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Na hora que você cumpre estes dois mandamentos, você está cumprindo os 10 mandamentos da lei de Deus. Você, amando a Deus sobre todas as coisas, você não vai fazer nenhuma imagem, nem escultura, nem vai adorá-la, nem vai de alguma forma reverenciá-la. Porque você ama o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, com toda a sua força, com toda a sua alma e com todo o seu entendimento. E aí você vai fazer tudo aquilo que Deus falou. Você não vai tomar o nome dele em vão. Você vai fazer tudo aquilo que ele disse que você fizesse. Você vai honrar o seu pai e sua mãe também. Você não vai matar, porque você lembra que ele disse não mate. E ele é o grande amor da sua vida. Você está amando ele sobre tudo, acima de tudo. Você não vai cometer adultério. Você não vai furtar, você não vai dar falso testemunho contra o seu próximo, nem vai cobiçar os bens do seu próximo. Na hora que você ouvir esse segundo, semelhante ao primeiro mandamento, que é ame o seu próximo como você ama a si mesmo, como é que você vai conseguir matar o seu próximo? Se você o ama como você ama a si mesmo. Como que você vai furtar alguma coisa do seu próximo? Como você vai cobiçar alguma coisa dele? Como você vai adulterar? Se aquela pessoa que está com você, você ama como você ama você mesmo. Como que você vai deixar de honrar os seus pais? Vocês entenderam? E o que Moisés disse foi que obedecesse os 10 mandamentos. Obedecesse a lei de Deus, os mandamentos do Senhor. Em Deuteronômio ele fala isso. Escolha a vida. Escolha a vida. Tá aqui, a vida ou a morte. A vida ou a morte. E ele diz aqui: então, hoje lhe declaro que certamente, se vocês não escolherem a vida, vocês perecerão e não permanecerão muito tempo na terra que o Senhor entregou para vocês tomarem posse. Então ele diz aqui: eu lhe proponho que escolham a vida. Para que vocês escolham a vida, para que vocês vivam e os seus descendentes, amando o Senhor seu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-se a Ele. Como é que nós vamos nos apegar a Deus? Primeira coisa, conhecendo de Deus. Como é que nós vamos conhecer Deus? Através da bússola, do livro da vida.
Aí você conhece Deus. E conhecendo Deus, você vai desejar obedecer a Deus. Primeiro que você vai sentir um amor tão grande pela sua vida e pela vida do seu próximo. Porque o amor de Deus nos reporta a nos amar, a nós mesmos. Mas um amor tão verdadeiro que esse amor transborda e vai para o nosso próximo. E você não consegue se amar mais do que o seu próximo. Quando você vê o seu próximo sofrendo, você vai sentir a dor do seu próximo. E você vai tentar de todas as formas socorrê-lo. Essa é a grande descoberta. É como uma coisa que leva a outra. Você conhece a verdade, a palavra de Deus, e aí você não tem outra forma de você viver sem ser amando a esse Deus que você conheceu. Primeiro porque você entende que foi Ele que fez você viver. Que é Ele que mantém você respirando. E que Ele te ama como um bom pai. Como Ele fez a comparação. Ele te ama, Ele disse que até mesmo aquela mãe que amamenta, ela não vai esquecer do filho. Mas se essa mãe que amamenta esquecer esse filho, Ele não se esquecerá de você. Então saiba, você agora, que você é amado do Senhor. Por isso que você precisa escolher a vida. E que através do amor de Deus, você vai ter forças de optar pela vida. Nós só temos essas duas escolhas. É bom escolher a vida. É bom obedecer a lei de Deus, os mandamentos de Deus. Porque todos os mandamentos de Deus é para o nosso bem. Até quando ele diz que ame a Ele, ame a Deus, acima de todas as coisas, é porque na hora que você passa a amar a Deus acima de todas as coisas, só acontece o bem na sua vida. Mesmo que o adversário de nossas almas queira nos bombardear, ele não consegue nos atingir. Porque o amor de Deus nos blinda. Ele nos esconde no esconderijo dele. Há um esconderijo do Altíssimo, onde nós podemos nos achegar. Lá no esconderijo do Altíssimo. No Salmo 91, ele fala sobre o esconderijo do Altíssimo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. À sombra do Onipotente, você descansará. Você vai poder realmente descansar neste mundo tenebroso. Mas você vai descansar? Mas você vai se alegrar, mas você vai superar todas as dificuldades que aparecerem diante de você. O adversário de nossas almas vai tentar, todos os dias, levar você para a morte eterna. Enganar você, colocar 1000 coisas na sua frente para você desistir da vida. Inventar que nem existe essa opção para você. Nem existe essa outra vida. Inventar que tudo que aqui é o que você está vivendo aqui e pronto, e acabou. Mas não é bem assim. Jesus ressuscitou Lázaro depois do 4º dia.
e ressuscitou a menina, filha de Jairo, e ressuscitou tantas outras pessoas. E ele ressuscitou no terceiro dia. E está vivo à direita do Pai, intercedendo por você, por mim. Por isso que mesmo que o adversário de nossas almas queira nos enganar da forma mais fantasiosa possível, não caiam nas armadilhas de Satanás. Você não sabe até quando vai a sua vida aqui na Terra. E você só tem este tempo para você escolher. Escolha a vida. E viver com Deus, Ele dirigindo a sua vida, viver no centro da vontade de Deus, é tão bom. Você vai se surpreender, não vai faltar alegria. Você nem vai precisar se drogar para se alegrar, porque você vai ficar pleno, alegre todo momento. E quando o adversário tentar contra você, você pede socorro ao seu Pai, aquele que está acolhendo você no esconderijo dele, que ele resolve por você. Nós temos sim aquele Pai maravilhoso. Aquele Pai maravilhoso que está todo momento ali te guardando. Sabe aquele pai fortão que o menino chega na escola e o outro menino covardemente empurra, bate nele tudo, e no outro dia ele diz, olha, você vai ver, meu pai vai vir aqui, vai resolver isso. Aí o pai vai, fala com a professora, explica a situação e aquele fato não vai mais acontecer. Você sabe que o seu pai vai proteger você, a sua mãe vai te guardar, os seus pais vão te proteger. A mãe vira uma leoa nessa hora. Corre para a diretora e pede ajuda e aquele filho é protegido. Quanto mais o nosso Pai que está no céu. Imagine, só é a gente fazer igual a uma criança. Aí a gente vai enredar, vai dizer, papai do céu, olha o que ele agora está armando contra mim. Ele está colocando isso diante de mim, para me fazer sofrer e para me fazer voltar à morte eterna, à lama que eu estava. Aí o nosso Pai maravilhoso, através do seu Espírito Santo que habita em nós, chega rápido e ele dá a ordem. Olha como Jesus fazia. Sai deste homem agora. E Satanás saía, porque ele não tem poder sobre o nosso Deus. Nós temos o nosso Deus por nós. Vamos clamar a Ele. Vamos pedir socorro ao que pode nos socorrer. Nós estamos vivendo um tempo muito importante em nossas vidas. O nosso amado Pai nos sacudiu daquela poeira que a gente nem estava percebendo que estava sendo colocada diante de nós e nos tirando a visão da verdade, da vida eterna. Estava tudo tão empoeirado que a gente já nem sabia mais o que era de Deus e o que não era de Deus. Estava tudo misturado. E aí o Senhor veio e nos sacudiu da poeira e nos mostrou que Ele é Deus. Mostrou aos homens que achavam que sabiam tudo porque tinham conhecimento da ciência e deixou esses homens dizendo, mas eu preciso de tempo para estudar isso e para chegar na conclusão. Eu preciso de um tempo para fazer a vacina. E qual é o medicamento? Eu preciso testar. Eu preciso entender que aquele que está me dando fôlego de vida e conhecimento das coisas está acima de mim. E eu devo olhar para Ele.
e vida só nele. Porque se ele quiser, esse vírus me pega agora e não tem remédio que me cure. E eu vou embora. Vou prestar contas com ele. Vou ver como é do outro lado. Foi para isso. Deus mostrou que nós dependemos dele, porque nós já tínhamos esquecido disso. Nós estávamos respirando o fôlego que ele nos deu, mas não lembrávamos, não pensávamos muito nele. E alguns que pensavam, nós que íamos para a igreja e tudo, já estávamos nos adequando ao mundo e deixando que o mundo entrasse na igreja, aos pouquinhos, gentilmente, de forma muito suave. E no mundo já de forma bem descarada. E a gente já estava numa situação que muita gente nem sabiam que nós éramos crentes em determinados lugares que nós chegávamos. Nós não nos preocupávamos de falar de Deus para ninguém. E é a nossa obrigação. Não é uma opção. Você que conhece a verdade tem a obrigação de ensinar esta verdade para outras pessoas que não conhecem. Mas nós não estávamos assim. E hoje, através dessa palavra, dessa passagem da Bíblia que nós encontramos em Deuteronômio 30, só confirmar aqui, irmãos. Deuteronômio 30, a partir do versículo 15 até o versículo 20. Nós encontramos um homem que chegou para o seu povo, o povo de Deus, que ele era líder, e ele chegou ali e disse ao povo: vejam, hoje coloco diante de vocês a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardarem o mandamento que hoje lhes ordeno, que amem o Senhor, seu Deus, andem nos seus caminhos e guardem os seus mandamentos, os seus estatutos e os seus juízos, então vocês viverão e se multiplicarão, e o Senhor, seu Deus, os abençoará na terra em que estão para entrar, para dela tomarem posse. Ele diz isso aqui. Aí diz, mas se o coração de vocês se desviar e não quiserem ouvir, mas forem seduzidos e se inclinarem diante de outros deuses e os servirem, então, hoje lhes declaro que certamente vocês perecerão. Não permanecerão muito tempo na terra na qual, passando o Jordão, vocês vão entrar para dela tomar posse. Vocês não passarão muito tempo nela. Hoje tomo o céu e a terra por testemunha contra vocês, que lhes propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham, pois, a vida, para que vivam vocês e os seus descendentes, amando o Senhor, seu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-se a Ele. Já disse a receita para a nossa vida. Nossa vida mudar completamente. Desse caos que nós estamos vivendo hoje, nós passarmos a ter uma vida plena, maravilhosa na presença de Deus. É obedecer. E para ficar mais fácil de obedecer, lembrar que Jesus explicou que os dois mandamentos, esses dois mandamentos, você obedecendo a eles, você vai obedecer a Deus. E você vai ficar no centro da vontade de Deus. E vai ser muito feliz. Primeiro mandamento, amar a Deus de todo o seu coração, com toda a sua força, de toda a sua alma e com todo o seu entendimento. E amar ao seu próximo como você ama a você mesmo. Fazendo isso, você vai agradar a Deus. E vai ter uma vida muito feliz aqui,
onde a promessa das pessoas do mundo, as notícias são piores, cada dia mais assustadoras. Mas nós temos essas duas opções: ou a morte longe de Deus, ou a vida plena e maravilhosa aqui na terra, e depois uma vida eterna com Deus, se nós procurarmos obedecer à vontade de Deus, daquele que permite que você respire agora. Você está respirando, porque Ele, o autor da vida, quer que você respire, quer que você viva. Então, faça bom proveito dessa vida. No lugar de você respirando, caminhar para a morte, respire caminhando para a vida. Chega de meninice, não tem mais tempo não. Chega de tentar criar, adaptar o pecado à palavra de Deus, para poder fazer um arrumadinho aqui na palavra de Deus, para adequar o seu pecado na palavra, para dizer que você vai. Porque você pode enganar até os homens, mas você não engana Deus, não. Não engana. Por isso que ele disse que no dia do julgamento, ele vai dizer àqueles que se diziam que estavam tudo muito bem, que fazia sinais e maravilhas e tudo no nome dele, ele disse: não te conheço. Afasta de mim. Não te conheço. É aquele que pensa que pode adequar o seu pecado à vontade de Deus. E ainda dizer que se Deus não quiser que você faça, continue pecando, é porque Deus é preconceituoso, é porque Deus é vingador, é porque Deus é ruim. Não adianta isso. Aí vai e diz, como Deus é bonzinho, ele vai aceitar que eu seja exatamente como a minha carne quer que eu seja. Mas para Deus não vale não. Vai chegar o momento que você vai entender que não existe meio termo e que ninguém engana a Deus. Ele sonda o mais profundo de sua alma, do seu ser. Ele vai lá no seu espírito. Ele conhece você. Ele me conhece. Ele sabe exatamente quais as minhas fraquezas e as suas. Ele sabe. E Satanás, infelizmente, sabe também das nossas fraquezas. Qual é o ponto? Onde ele vai trabalhar para levar você para a morte eterna. Mas lembre-se, Deus está te oferecendo hoje a vida. Escolha a vida. A vida é dizer não de uma vez por todas ao pecado. De uma vez por todas. Todos os dias. Você vai acordar, o pecado vai bater na sua porta, você vai dizer, arreda daqui, Satanás. Eu não quero você aqui. E aí você vai pisar, antes de pisar no chão, todas as manhãs, é bom você dizer, Senhor, me guarda, me livra de toda tentação, me defende, Deus, me mantém aqui, no teu esconderijo. Porque ali Satanás não tem acesso a você. Aí quando você pedir isso a Deus, Senhor, livra-nos de todo o mal. Livra-nos daquele mal que vem todo arrumadinho, disfarçadinho. Livra-me, Senhor. Revela-me. E o Senhor vai te revelar. Vai mostrar o que é que tem por trás daquela coisa bonitinha, interessante, atraente. O que é que tem por trás daquilo? Deus vai te revelar. E aí não vai mais ser atraente para você aquilo que estava te levando para o pecado. Porque o Espírito Santo de Deus vai te fortalecer. Recorra àquele que pode fazer por você. Ele vai te fortalecer. Recorra a Ele. Senhor, dá-me forças para que eu não caia em tentação. E nesta persistência, você vai ser um daqueles que no livro de Apocalipse é explicado a João. Ele disse, quem são aqueles de vestes brancas que batem palmas na maior alegria no céu? Ele disse, aqueles
são os que persistiram na fé todos os dias de nossas vidas. Todos os dias nós devemos persistir na fé. E só vamos conseguir, através do socorro de Deus, da presença do Espírito Santo de Deus, que você vai invocar. Invoque a presença de Deus. Diga: Jesus, fica comigo, Jesus. Fica comigo para que eu seja forte e vença a todas as tentações que cheguem diante de mim. Porque eu quero persistir. Eu quero fazer parte daquele povo que vai estar na vida eterna com o Senhor, na glória. Eu quero voltar ao primeiro amor. Eu quero ficar com Ele, com Deus. E aí, irmãos, não tem tentação que resista. Satanás sai revoltadíssimo com você. Mas ele é teimoso. E no outro dia, ele cria outra situação para que você saia. Mas você tem que ser mais persistente ainda. E no outro dia, você pedir estratégias ao Senhor para livrar você daquilo. E vai chegar um dia, não é possível, que Satanás não canse. De tanto bater na luz, ele vai terminar. Ou ele se converte, ou ele sai em retirada. Porque você já pensou todos os dias, trevas, chega diante da luz, se ofusca e sai. Aí as trevas chegam novamente diante da luz, aí se ofusca com a luz que está em você e sai. E tem uma coisa que é muito boa, meus irmãos, que eu gosto muito de fazer. Quando eu vejo que Satanás está tentando contra mim, quando eu sinto que ele está agindo ali, tentando me destruir, eu começo a glorificar a Deus. Eu começo a adorar a Deus. Eu coloco um louvor e eu começo a glorificar. Aí eu digo: se estiver achando ruim, saia. No nome de Jesus, você saia. A história, a situação muda na hora, meus irmãos. Façam esse teste. Vocês vão ver. Mas é na hora. O quadro muda completamente. Chega, você fica: meu Deus, que coisa boa! E quando eu descobri esta forma de lutar contra as ciladas do demônio, olhe, é tão incrível, ele deixou até de me incomodar, porque ele já sabe que vai ouvir um glória a Deus. Ele já sabe que vai ouvir: ó Senhor, independente do que eu estou passando, eu te adoro, eu te amo, eu te agradeço, porque o Senhor está permitindo que eu passe por isso, porque eu sei que o meu Redentor vive. E glória a Deus, e aleluia. Aí Satanás não quer mais ouvir aquilo, já está incomodado. Ele disse: eu vou incomodar alguém que não recorre a Deus desse jeito. Ô mulher para incomodar. Eu já estou aqui, chega, estou ofuscado com essa luz. A luz do Senhor. Porque quem sou eu? Em mim não sai luz nenhuma. A luz que resplandece de mim vem do Senhor. E que essa luz permaneça em mim e em você por todos os dias de nossas vidas. Por todos os dias de nossas vidas. Que esta luz permaneça em nós. Porque aí o adversário de nossas almas, ele não quer ficar na luz, ele se incomoda demais. Porque as trevas, elas se dissipam diante da luz. Elas se acabam. Aí traz a memória dele que ele já perdeu. Desde o dia que Jesus foi crucificado por nós e ressuscitou no terceiro dia, acabou a festa dele. Ele já sabe que vai ficar no inferno. E o inferno é o lugar dele, eternamente no inferno. Mas enquanto ele está com essa liberdade de andar
aqui pela terra vagando, procurando alguém que não está na luz para pegar essa pessoa e tentar levar para o inferno. Esses dias estão contadinhos. São só os dias que ele tem por aqui. Porque o Senhor Jesus, ele vai voltar. Assim como ele foi, na verdade, eu vou mais longe. Assim como ele veio da glória, onde ele estava com o Pai antes da fundação do mundo, e se fez homem aqui na terra por nós, e morreu por nós, se sacrificou, morreu na cruz para pagar o preço dos nossos pecados, para pagar o preço do pecado de todo aquele que se arrepende e que se entrega a Ele. Ele veio, assim como Ele veio, e Ele foi, e muitos viram, quando Jesus subiu aos céus. Mas Ele disse que deixaria o Espírito Santo aqui na terra e que voltaria. Jesus, é certo, irmãos, Jesus voltará. Jesus voltará e vai haver o grande julgamento. Leiam o livro de Apocalipse, que vocês vão entender o que eu estou falando. O nosso Senhor, que está vivo na glória com Deus, no céu, intercedendo por nós, ele vai voltar na glória e toda a terra o verá. Do Oriente ao Ocidente, com a velocidade de um relâmpago, ele será visto em toda a terra, no mesmo momento. Por isso que ele avisa, vigiai. Muitos dirão, no final dos tempos, virão dizendo que são Jesus Cristo. Muitos vão dizer que são. Ele diz, eu sou Jesus, o Filho de Deus. E vai fazer até sinais para enganar a muitos. Vigiai, não caiam nessa situação. Quando disserem, eis que ele está ali no monte, não vá lá, ele não está lá. Eis que ele está dentro de determinado local. Não é verdade. Jesus, quando chegar, toda a terra o verá no mesmo instante. É no mesmo instante. Ele será visto por todos. E ele vem para resgatar a sua igreja. Aqueles que persistiram na fé, que não aceitaram a marca da besta. Aqueles que sofreram por ele. Porque nós que falamos do amor de Deus, que pregamos o evangelho, nós sofremos perseguições, irmãos. Muitos não crerão na gente. Muitos acharão até que nós estamos loucos. Mas na hora que eles virem Jesus descer, assim como ele subiu, aí vão entender que era verdade o que nós falávamos. E que esta bússola, ela só falou a verdade. Ela mostra algumas coisas terríveis que os homens fizeram. E o resultado delas, que todos os que pecaram contra Deus pereceram. Todos. E todos os que foram fiéis a Deus, até o último momento da vida deles aqui na terra, eles venceram, eles foram abençoados. Eles foram muito felizes. Todos os que obedeceram. Então, irmãos, esta é a palavra de hoje. Escolham a vida. Escolham a vida. Porque só nela você vai encontrar a verdade. A vida. Escolham. Afastem-se do mal. Ah, mas é tão difícil afastar do pecado. Então peça socorro ao Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus vai te dar estratégias, forças para você sair do pecado.
Não existe pecadinho ou pecado grande. Existe pecado. Ah, mas isso que eu estou fazendo não é tão pecado. Ele vai te levar para o inferno da mesma forma do tão pecado. Porque o pecado afasta o homem da vida, leva o homem à morte. O preço do pecado é a morte eterna. Escolham a vida. Amém, irmãos? Que Deus continue reinando soberano sobre nossas vidas e fazendo em nós a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. Que as consolações do Espírito Santo de Deus sejam derramadas sobre você agora, no nome de Jesus. Fica com Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém, irmãos? Amém.